Queridos, eu já assisti um filme chamado Deixados para Trás. Eu acho que você também já assistiu esse filme. O filme conta a história do arrebatamento, onde muitos ficam e aqueles que acreditam, eles são levados, eles somem no meio das cenas do filme, no decorrer do filme, repentinamente eles somem. E o arrebatamento, ele vai ser um ato que só mesmo Deus e o Senhor Jesus e o Espírito Santo podem fazer. Muitas histórias são colocadas para tirar a atenção do povo de Deus, como esqueci o nome, aquele negócio que os ET vêm e alguém me ajuda, que abduzido, que os ETs vêm e abduzem o povo, aquela historinha, tudo para desviar o foco da atenção desse evento magnífico que só mesmo Deus pode produzir. Esse arrebatamento é uma história muito complexa para nós resolvermos durante apenas um culto, um período só, mas eu vou trazer aqui para vocês algumas direções que nós podemos, através dos nossos posicionamentos, seguindo algumas tradições que foram nos deixadas lá no passado, e algumas palavras do Senhor Jesus Cristo, e isso vai nos orientar a nós participarmos dessa incrível festa maravilhosa, porque vai ser uma festa. Para muitos vai ser um desespero, vai ser terrível, porque um vai ser tomado e outro vai ficar, né? As pessoas vão deixar pistas, vão ficar alianças, celulares, computadores ligados, carros ligados. Alguns vão ficar chorando, angustiados, sem saber o que vão acontecer, o que está acontecendo, mas outros vão subir numa alegria que só mesmo em Deus nós poderemos achar. Então, para isso, Deus nos deixou pistas, e essas pistas estão lá no livro de Levítico, e nós vamos ler aqui uma parte do livro de Levítico. Só que o texto que eu quero introduzir essa palavra está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Abre aí, 1 Tessalonicenses versículo 4, capítulo 4, a partir do versículo 16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Até aí. Queridos, esta carta, este livro, esta carta é escrita pelo apóstolo Paulo, e ela é destinada aos Tessalonicenses. Havia uma igreja em Tessalônica, uma cidade da Ásia Menor, e ali com um propósito, essa carta foi escrita por Paulo com um propósito, para fortalecer os cristãos da época pela certeza da vinda de Cristo, do arrebatamento, isso é, que o Senhor viria e voltaria e buscaria a sua igreja. Essa igreja era uma igreja muito jovem, ela era jovem na fé, jovem em idade, então eles passavam por momentos de combate da sua fé. Haviam pessoas que queriam doutriná-los acerca de outras doutrinas, queriam misturá-los, queriam corromper a fé daqueles cristãos naquela época, e eles tinham um desafio, e o desafio era amadurecer na fé. Por mais que haviam dores nos seus corações, porque os seus familiares, alguns deles já tinham morrido, e eles não sabiam o que aconteceria com seus familiares. Então, Paulo escreve essa carta para combater todo tipo de heresia e fortalecer os cristãos da época, dizendo em suas próprias palavras a ordem, como que ia acontecer, que Jesus voltaria com voz de arcanjo,
com trombeta, ao som de alarido do céu, isso é, trombetas tocando. E aí ele falando que aqueles que morreram em Deus ressuscitariam primeiro, e depois nós, aqueles que estávamos vivos, subiríamos e encontraremos o Senhor na glória, lá nas nuvens, em cima, no campo físico mesmo, ali que Paulo estava dizendo. Agora, o interessante, queridos, é que essas direções já foram nos passadas desde o Antigo Testamento. A Bíblia, lá em Levítico, o livro de Levítico, especificamente no capítulo 23, ele nos mostra uma série de passos que nós temos que cumprir para chegarmos a esse dia, para vivermos o arrebatamento, para subirmos e encontrarmos Jesus nas nuvens. Acontece que uma das estratégias de Satanás é: olha, aquilo é um livro de lei, aquilo é um livro maçante, aquilo é um livro que só contém cultura judaica, e esse é um ledo engano, porque a palavra de Deus, ela é completa de Gênesis a Apocalipse. Nós não podemos pegar um capítulo ou um testamento e rasgar e abandonar e anular aquilo que está escrito. Se está escrito, é porque tem importância. Se foi nos dado ao nosso conhecimento, é porque nós devemos ter atenção, nos alertar e nos aprofundar acerca daquilo. A Bíblia ainda diz no livro de Deuteronômio que existem coisas que estão escondidas, que elas vão permanecer em Deus, mas aquelas que foram reveladas para nós, elas são para nós, para o nosso conhecimento, para a nossa doutrina e para o fortalecimento da nossa fé. Então nós não podemos dormir nesse ledo engano e acreditar que as coisas do passado é só para o passado, para uma época passada, e elas não têm valor nenhum para nós. Elas têm muito valor para nós, e elas são muito reais para a igreja. Levítico capítulo 23, versículo 1 diz assim, presta atenção nisso aqui: depois falou o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações, e estas são as minhas solenidades. Lá em Levítico 23, depois nos próximos versículos você vai ver que essas solenidades, elas estão colocadas como um estatuto perpétuo, como um decreto dado por Deus, para que as próximas gerações repercutissem, fizessem essas preparações, participassem dessas festas e dessas solenidades. E aí você pode conferir depois com mais calma todas elas, mas eu quero falar algumas delas aqui para vocês. Quero também deixar uma nota que nós, como cristãos, não temos nenhum dever ou compromisso de celebrar tais festas. Nós não temos o dever, nós não precisamos. Paulo, no Novo Testamento, ele diz que não existe mais judeu, não existe mais gentil. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Ou você é de Cristo, ou você não é nada. Então, nós não devemos, nós não precisamos. Quem quiser celebrar, querido, não estou tecendo aqui uma crítica, mas quem quiser celebrar, celebre. Quer fazer a festa de tabernáculo, faça. Quer fazer a festa das primícias? Celebre as festas. Se Deus e Jesus for o centro, e se vidas estiverem em resgate, envolvidas nessas celebrações, celebre, faça. Mas nós não precisamos executá-las, mas nós temos que ter o conhecimento dessas festas. Nós temos que saber os significados delas. Nós temos que entender qual é a profundidade que Deus nos botou ali no texto para nós participarmos do dia final, do arrebatamento, quando nós vamos subir ali com o Senhor Jesus e ter o nosso encontro. Jesus, ele celebrou festas, inclusive festas que não estavam descritas no livro de Levítico. Eu tenho que dar esse contexto para você entender a profundidade da palavra. Uma dessas festas era a festa da dedicação. Ela está lá em João capítulo 10, a partir do versículo 22, dizendo assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno,
E Jesus já estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Olha isso. Jesus ele participou de quase todas as festas, inclusive de festas que não estavam na lei, mas era do povo. Então, se era do povo, se era cumprimento, se era dado, então Jesus estava ali participando. Agora, o nosso objetivo aqui é mostrar para você que estas festas, elas nos dão uma trilha para participarmos do arrebatamento. As 4 primeiras festas que ocorreram durante a primavera, isso é, durante o plantio e a colheita do trigo, elas já foram cumpridas por Jesus Cristo na sua primeira vinda. Ele cumpriu essas 4 primeiras festas. E as outras 3 seguintes festas ocorreram no outono, durante o período da colheita do trigo. Se cumprirão profeticamente na segunda vinda de Cristo. E nota que o arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento é o encontro da igreja com Jesus Cristo no ar, no céu. A segunda vinda será depois da tribulação. Queridos, as 4 primeiras festas, elas são conhecidas como as primeiras chuvas, isso é, as chuvas temporãs, aquelas chuvas que vêm antes, que preparam a terra, que são aquelas que molham, que deixam a terra umidificada, para que o agricultor ele trabalhe com mais facilidade, para que a ferramenta entre com mais facilidade. Quando ele jogar uma semente, a semente germina com mais facilidade, porque a terra ela já está com ar, ela já está com oxigênio, ela já está com água. Então ali quando a semente é lançada, ela tem a probabilidade de crescer muito fácil, muito rápida. Então, se nós entendermos o significado dessas primeiras chuvas, dessas primeiras festas, o nosso coração e a nossa vida vai se tornar como essa terra. Nós estaremos com todos os componentes espirituais inseridos dentro da nossa alma, para nós entendermos realmente que nós temos um dia, nós estamos nos preparando para algo. Nós não estamos sendo cristãos aqui à toa. Eu sou crente porque eu sou crente modinha, eu sou crente porque eu sou crente worshipeiro, eu sou crente porque eu sou adorador, eu sou crente porque eu gosto da bola de neve ou da igreja XYZ. Nós somos cristãos porque estamos esperando o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos céus. E se você está esperando, aguardando, diz um amém aí na sua casa bem forte, grita um amém com convicção e com fé, para que o mundo espiritual entenda que você está aguardando esse dia com ansiosidade, com fé e com certeza que ele vai acontecer. As últimas festas, elas são consideradas as serôdias, as chuvas serôdias, isso é, as últimas chuvas. E algumas dessas festas, como a da expiação e do tabernáculos, a da expiação ela foi dedicada ao povo judeu na tribulação, e o tabernáculos é sobre o milênio, quando Jesus tabernaculará junto conosco, isso é, quando ele vier juntamente, estiver no milênio com toda a sua igreja. Eu sei que o negócio está difícil, mas não perde a oportunidade, se concentra, abre o olho, dá um tapinha aqui na cara, toma um gole d'água, toma uma coca, aproveita que você está em casa, toma um café e vamos mergulhar aqui profundamente nessas festas. Olha só, queridos, todas as festas, elas fazem alusão à primeira vinda e à segunda vinda de Cristo. Nenhuma faz alusão ao vento, nenhuma faz alusão a nada. Todas elas têm um simbolismo ligado a Jesus Cristo. Presta atenção, Oséias capítulo 6, versículo 3 diz o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. A Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Lembra que a gente falou da chuva serôdia? Jesus virá como essa chuva serôdia. Joel capítulo 2, versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia.
Olha lá, Deuteronômio 11, do 14 ao 16. Então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. Darei a erva no teu campo, dos teus animais, e comerás, e fartar-te-ás. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante a eles. Tiago, capítulo 5, versículo 7, olha isso. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha essas palavras de Tiago. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E tem gente que está desesperada, tem gente que já perdeu a crença, tem gente que é crente por ritual, tem gente que é crente por tradicionalismo, tem gente que é cristão apenas por moda, como nós falamos aqui. Mas aguarde com paciência, mas esteja prudente, vigilante, porque o Senhor, Ele está batendo a porta a qualquer momento. A qualquer momento, em breve, Ele nos encontrará nos céus, e que você esteja preparado para esse dia. Agora, vamos às festas. Nós falamos aqui sobre 7 festas. As festas são a Páscoa, a festa de pães asmos, a festa das primícias, o Pentecostes, as trombetas, festa das trombetas, festa da expiação, que eu falei que era para a tribulação, e tabernáculos no milênio. Agora nós vamos analisar cada festa e entender qual que deve ser o nosso posicionamento para nós participarmos do arrebatamento segundo as festas. Vocês estão comigo? Quem está comigo, me acompanha, fica firme, acorda, fica firme aí. Bom, a Páscoa é a primeira das festas. A Páscoa não é a Páscoa do ovinho e do coelhinho, mas a Páscoa que lembra a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Essa Páscoa que nós celebramos, que nós cristãos relembramos, nós relembramos a nossa libertação do pecado. Isso é, o Cordeiro de Deus foi morto por nós e Ele ressuscitou. Só que a Páscoa nos remete à morte de Cristo, porque Jesus é o Cordeiro Pascual definitivo, Ele que foi a provisão de Deus para a nossa salvação. Jesus é o Cordeiro imolado. Quando Ele aparece lá em Apocalipse capítulo 5, com o seu pescoço cortado e sujo de sangue, foi para a minha salvação e para a sua salvação. E conforme foi profetizado durante o Antigo Testamento inteiro, pelos profetas menores e pelos profetas maiores, e desde a queda do homem, já havia a profecia que Jesus seria o Cordeiro que tiraria a humanidade de toda acusação e de toda condenação. Acontece que, para esse sacrifício pascual ser aceito no passado, o sacrifício precisava ser oferecido no crepúsculo, no entardecer. Isso é, quando o dia estava caindo, o sacrifício precisava acontecer. Então, queridos, vamos lá comigo. Olha o que diz aqui. Jesus, Ele foi crucificado às 3 horas da manhã, às 3 horas da manhã, às 9 horas da manhã, certo? Às 3 horas Ele morreu. Às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. Às 3 da tarde, Ele já estava praticamente expirado. Ele morreu às 3 horas da tarde. Às 18 horas, Ele foi sepultado. Isso é, Ele foi colocado no seu túmulo às 18 horas, isso no crepúsculo, no entardecer, no final do dia. Então, pessoal, na pessoa de Cristo, a festa da Páscoa teve o seu cumprimento máximo na cruz do Calvário. Isso é, onde toda a dívida que nós tínhamos, toda dívida espiritual que você tinha, foi colocada, pregada naquela cruz.
todo escrito de condenação, toda armadilha que Satanás tinha promovido para você ficar preso nas trevas, foi colocada na cruz, e por amor Jesus fez isso por você e fez isso por mim. Colossenses capítulo 2, versículo 14 ao 15, olha o que diz, é muito poderoso, é muito forte esse texto. Diz assim: havendo ele riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando ela na cruz, e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Agora, pastor, o que essa Páscoa tem a ver? Qual é o posicionamento que eu preciso ter em relação à Páscoa para participar do arrebatamento? Ela nos faz a alusão à morte e à ressurreição. Então, a partir de hoje, você tem que entender que você precisa morrer para você mesmo. Você precisa morrer para as suas vontades. Você precisa morrer para os seus gostos. Você precisa morrer para os seus desejos, para os desejos da sua carne, para as paixões da sua carne, para os pecados. Você precisa morrer. Você precisa morrer para os vícios. Você precisa morrer para os velhos hábitos. Você precisa morrer pelos palavrões, para os palavrões. Você precisa morrer para todo tipo de prostituição, para todo tipo de procrastinação, para todo tipo de rebelião, para todo tipo de idolatria. Você precisa morrer nessa noite. Você precisa. Morra para os desejos da sua carne, porque o desejo é bom, é gritante, ele vai agradar aquilo que é corruptível. As paixões do mundo vão tentar te cercar, as mulheres vão tentar te cercar, os homens tentarão te cercar, as coisas que são boas aos nossos olhos tentarão te comprar, tentarão te seduzir. E esses são os últimos dias, é a última estação da igreja nessa terra, e eu estou clamando aqui para que você entenda: morra para essas coisas, morra para esse mundo, morra para essas coisas que vão ser comidas pelo ferrugem, pelo tempo, e se apegue às coisas que são principais, que são fundamentos da fé. Morra, morra para que você ressuscite. Morra, se sacrifique voluntariamente para que você encontre vida, para que você ressuscite de corpo, de alma e de espírito. Por mais que você pareça aos seus olhos que você está numa liberdade, que você está bebendo, que você está usando, que você está cheirando, que você está saindo, está pegando todo mundo, está pegando todo tipo de homem, por mais que você ache que isso é uma liberdade, isso é uma cadeia condicional. É condicional. O diabo te colocou ali dentro. É o efeito Babilônia. Ele te colocou ali dentro. E para você não se rebelar contra ele, ele começou a te alimentar. E não é mais como Lucas capítulo 15, do filho pródigo, que o menino passou fome. E ele veio uma crise no mundo, ele pegou parte do dinheiro do pai, e veio uma crise no mundo. E ele viveu dissolutamente, gastando tudo, ao ponto que essa crise apertou ele, e ele tinha, como judeu, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, só que ele não podia comer. Só que hoje, o diabo mudou as estratégias, e ele não mais usa porcos, ele usa homens, ele usa dinheiro, ele usa o carro caro, ele usa as drogas, ele usa o status, ele usa os likes, ele usa os followers, ele usa tudo isso. E onde é que você se encontra nessa história? Vivo para esse mundo? Vivo para essa Babilônia? Vivo para esse efeito? Vivo para esse tipo de morte? Como se você fosse um zumbi espiritual? Você só está sendo usado por elas e por eles. Só está sendo usado, só está sendo manobrado, só está sendo colocado porque você pode oferecer algo para eles. Agora, a mensagem que eu trago para você é de morte. Morra para que você viva. Morra para que você encontre a vida eterna. Morra para que você possa encontrar com o Senhor nos ares. Morra para que quando Ele chegar, quando Ele vier com alarido e com som de trombeta sobre as nuvens, você possa enxergar. Porque esse evento só vai ser para aqueles que creem, para aqueles que entendem,
para aqueles que são dele. Os que não são, vai acontecer como se fosse normal. Eles vão sentir a falta. O fulano atrasou para o trabalho, a esposa não chegou no horário que ela costuma chegar em casa. O cara faltou na escola, o outro não veio trabalhar. O que aconteceu? Porque eles não verão e eles não ouvirão. Agora, para nós, será um dia de júbilo, porque você vai ouvir a trombeta, porque você já morreu, você já matou o seu velho homem, as suas velhas práticas, você se santificou. Isso é a mesma história do passado. Lembra quando Deus chegava para Moisés e falava assim: Moisés, pega todo o povo, manda todo mundo se santificar, porque eles terão um encontro comigo, e aqueles que não se santificar, eles vão morrer. Morra para você, para que você tenha vida. E isso é tão interessante, porque a Páscoa, ela é seguida de uma semana de festa, e essa semana de festa é chamada a festa dos pães asmos. No Antigo Testamento, o pão, ele era feito sem fermento. O pão era uma casquinha de pão, era uma coisa assim, bem mais parecida com um wrap do que com o próprio pão. Ele era uma casquinha. Só que a Bíblia nos alerta que existem pães que eram carregados de fermento e que massas poderiam ser levedadas, isso é, estragadas, se fossem adicionadas uma fermentação, isso é, se fosse adicionado um fermento nessa massa, ou uma outra massa fermentada sendo misturada com uma massa pura, ela seria levedada, ela seria estragada. E aí isso nos alerta acerca do fermento dessa terra, acerca do fermento desse mundo, porque a Bíblia nos diz que o fermento é um ingrediente que corrompe a nossa vida, que corrompe a nossa alma, quando ele é adicionado. E as coisas que eu mais enxergo, o que eu mais tenho visto, são pessoas que são fermentadores, pessoas que fermentam massas que não têm fermento, pessoas que fermentam, pessoas que são puras, que tinham um destino profético, que tinham um destino diante de Deus, que estavam voando na presença de Deus, e pessoas recebem esse fermento, e elas abandonam o caminho, não por vontade própria, mas porque foram fermentadas, foram levedadas. A Bíblia nos diz que esse tipo de fermento, ele é um fermento danoso. Isso são as mentiras. Quando alguém fala de outra pessoa para você, preste atenção nessa pessoa que está falando. Preste atenção. Porque existe um ditado não tão popular, mas é uma frase que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, mais eu sei de Pedro do que de Paulo. Quando Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Pedro do que eu conheço Paulo. Porque mais eu sei quem ele é, mais eu sei o quanto de fermento ele carrega na sua voz, mais eu sei o quanto de fermento ele carrega no seu coração, mais eu sei o quanto ele quer arrastar você para longe da presença de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 7, olha isso, olha o que diz em Gálatas: vocês estavam indo bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento e estraga toda a massa. Olha o que estava sendo dito aqui: vocês estavam indo bem, vocês estavam caminhando bem, vocês estavam operando bem, vocês estavam adorando, vocês estavam buscando, vocês estavam pregando, vocês estavam indo, vocês estavam fazendo a obra, mas o que aconteceu com vocês? Vocês estavam bem. E aí um alerta é dado: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então preste atenção ao escutar pessoas, preste atenção ao escutar pregações, peça a Deus para Ele te dar sabedoria, para Ele colocar filtros espirituais. Eu não estou falando para você ficar cativo, não. Eu estou falando para que você seja sagaz como a serpente, manso como uma pomba, como Jesus nos ensinou. Seja esperto. Sabe por quê? Sabe qual que é o significado profético disso? Porque Jesus é o pão da vida, e Ele não carregou fermento nele mesmo.
Lembra da expressão o fermento dos saduceus e dos fariseus? Querendo contaminar o povo, querendo jogar Jesus contra ele mesmo, querendo derrubar o Filho de Deus, querendo manchar a reputação dele. Mas ele era o pão que não recebeu fermento, por isso que o nome dele é o pão da vida. Ele foi açoitado, dilacerado, transpassado e moído por nós. E curiosamente, esse pão se chama matzo, lá em Israel. E ele é um pão sem fermento, como eu falei para você. Ele é quase que parecido com a nossa bolacha creme cracker, aquela quadradinha que tem uns furinhos. E eu tenho um filho na fé que trabalhou com isso, com esse tipo de produto. Ele disse que aqueles furinhos eram realmente para bolacha não criar bolhas e quebrar no seu processo de cozimento ou de assar, eu não sei qual a expressão que era dada, mas os furos era para que ela não se quebrasse, para que não aparecesse bolhas nela e para que o material não fosse descartado. Assim, o matzo era feito com furos, porque quando ele era levado ao forno, ele precisava resistir à pressão. Por isso que Jesus foi transpassado, esmagado por nós. Por isso que ele resistiu tanta pressão. Por isso que ele foi para o forno e ele não desistiu. E tem muita gente desistindo no meio do calor do fogo. Presta atenção, filhos. O calor será inevitável, as lutas serão inevitáveis, o forno será inevitável, a cova dos leões será inevitável. Mas se você desistir, a Bíblia diz que o Senhor não se agrada daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Segue em frente, olha para a cruz, porque o escrito de dívida foi postado lá naquela cruz. Seja o pão, seja o alimento para muitos, seja aquele cara inspirador novamente, seja aquela mulher inspiradora novamente, que tem a essência, que carrega o DNA celestial, que carrega uma chama que ninguém pode apagar, que carrega alegria na tristeza, que carrega força na tribulação. E durante o ano ainda, existiam alguns sábados especiais, chamados de Shabaton, ou o grande Shabá. Eu já estive em Jerusalém, no Muro das Lamentações, em um desses episódios. É uma festa que nem se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, nós vamos ver. Quando aparece a lua no céu, os caras olham, um já grita para o sacerdote, para o rabino, os caras começam a fazer uma festa, que é uma coisa espetacular, só você lá e estando para você vivenciar isso. Mas eu vou te passar um pouquinho. O Shabaton era uma antecipação ao Shabat, isso é, era um dia de preparação antes do Shabat, o dia em que o judeu se preparava, porque ele sabia que aquele era o sábado, era o dia de consagração, era o dia realmente que Deus ordenou que eles se consagrassem. Só que um dia antes era o dia da preparação. Marcos capítulo 15, versículo 42, diz assim: e portanto era o dia da preparação, isto é, era a véspera do sábado. Então olha lá, João capítulo 19, versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era o dia da preparação, Jesus estava na cruz, como era o dia da preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e o outro que, como ele, fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. João capítulo 19, versículo 31. Isso é tão profético, porque
não quebraram as pernas de Jesus, isso é, não tiraram o seu poder de caminhada, não tiraram o seu poder de avanço, não tiraram a sua unção apostólica, não tiraram a força dele de ir ao seu encontro. E é por isso que ele foi até a cruz, é por isso que ele ressuscitou, é por isso que ele caminhou no inferno, é por isso que ele pegou as chaves da morte e da vida, e é por isso que ele é o detentor de toda a glória de Deus. Essa festa, ela dá o seu cumprimento na ressurreição de Jesus Cristo, porque é a festa das primícias. Jesus foi a primícia dos mortos, ele ressuscitou em primeiro. Olha só o que diz aqui, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, é muito forte esse texto, presta atenção. O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, a primícia de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas. Olha a primícia. E todas as coisas subsistem por ele, e ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como aquelas que estão nos céus. Olha como é forte esse texto, porque ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o primeiro. Por que é festa das primícias? Porque vai vir uma colheita tão grande de almas, mas Jesus foi o primeiro. Vai vir uma colheita tão grande de mortos, pessoas mortas espiritualmente, mortas fisicamente. Haverá uma colheita tão grande que Jesus é o primogênito, ele é a primícia, ele é o primeiro, ele é o alfa de todo esse acontecimento. Tá, pastor, e aí? E eu? O que eu tenho que ser? Você tem que ser a primícia. Você tem que ser a primícia de tudo, a primícia para Deus. Deus não está nem aí para o seu dinheiro, para os seus status, para o teu Instagram. Deus não está nem aí para a tua moda, para o teu negócio. Deus, Ele quer você, filho. Acorda, porque Ele te quer. Você precisa ser a primícia. Você precisa ser a primeira coisa. Você acha que Ele quer o quê quando você acorda? Eu, como pai, eu posso te dizer de todo o meu coração, a minha maior alegria, quando minha filha acorda, ela vir diretamente para mim. É a minha maior alegria. Eu espero ansiosamente isso. Elas acordarem, é o meu sustento diário praticamente. Quando vem a Linda, gorduchinha pequenininha, e quando vem a Esther, as duas me abraçando. Você imagina Deus esperando a primícia do encontro. É a primícia que Ele quer de você, que você o encontre verdadeiramente no seu coração, na sua alma, no seu espírito, que você tenha esse sentimento. Ele está chegando, Ele está vindo, Ele está aí. Daqui a pouco a gente vai escutar essa trombeta, e eu quero ser essa primícia. Esse tem que ser o seu estilo de vida. Mateus capítulo 27, versículo 50, ainda diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o teu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeram a terra e fenderam-se as pedras. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Essa foi a terceira festa, da última festa que Jesus cumpriu ainda na terra. E ainda depois vem o Pentecoste. O Pentecoste que todos nós conhecemos
a sua descrição ali, né, em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Isso é o revestimento do poder de Deus sobre o seu povo. João capítulo 16, versículo 13 diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso é, o que irá de vir, foi o que Jesus anunciou. Ei, ó, pera, eu vou subir, mas fiquem em Jerusalém, fica tranquilo aí, busquem, porque existe uma promessa, Ele vai mandar o Espírito Santo, calma, só esperem para serem revestidos de poder, esperem. Atos capítulo 1, versículo 4, ainda diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins dessa terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando aos seus olhos. Eles ficaram desesperados, porque o mestre tinha ido, tinha subido, e Jesus ainda tinha dito: calma, calma, vocês serão revestidos de poder. Ainda aparecem anjos e dizem assim aos discípulos e aos apóstolos: por que vocês estão atônitos? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão confusos? O mesmo varão que vocês viram subir, ele há de vir novamente. Vai lá, segue as direções. Em outras palavras, sejam revestidos de poder. E o que você está esperando para você se conectar de novo a essa raiz de poder? O que você está esperando para você se deleitar novamente na presença desse Deus? O que você está esperando para voltar a escrever as suas músicas? O que você está esperando para escrever as suas pregações, os seus sermões e tudo aquilo que Deus deu para você e determinou para você fazer? Há um clamor nessa noite dizendo: se conecte novamente comigo, se conecte novamente com a minha presença, volte-se para mim, porque eu quero liberar o meu poder para você. Há um clamor, e esse clamor não vem de mim, esse clamor está vindo do céu para você. Cadê a sua conexão? Cadê a sua ligadura com o altar? Aonde você está acorrentado? Você está acorrentado ao pecado? Ou você quer que o seu Senhor te acorrente e te leve? Fala: eu quero você ser meu, você é propriedade minha. Onde está a tua vontade? Onde está o teu coração incendiado? Onde está a tua força? Onde está a tua esperança? A tua esperança é passar a pandemia sem se contaminar? Se essa for a tua esperança, você é o mais infeliz de todos os seres humanos dessa terra. Se esta for a tua esperança, a minha esperança é não quebrar nessa crise, a minha esperança é permanecer ali intacto nessa crise. Você é o mais infeliz, você não morreu para você mesmo. Você não vai participar do arrebatamento, você não vai subir quando a trombeta tocar. Quando essa trombeta tocar, que você esteja revestido de poder para você enxergar as coisas que ninguém vai enxergar. Quando ela tocar, que você olhe para os céus e você veja ele vindo num cavalo branco com um manto tingido de sangue. E que você veja que ele é o Rei dos Reis, e que você tenha certeza que ele é o Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. Que essa seja a tua esperança, a esperança de se encontrar, de ser arrebatado, de se encontrar com aquilo que você viveu a tua vida inteira. E se você não conhece, se você ainda não entende quem é Jesus, queridos, só se joga, só se entrega, só entrega o teu coração para Ele. Tira o teu coração da mão dos homens, tira a tua santidade da mão deles, tira o teu poder da mão deles, tira a tua vitalidade da mão deles, transfere, coloca para Jesus. Vamos relembrar aqui: a Páscoa é a morte, a festa dos pães, asmos, é a primícia,
é a convocação para que você seja a primícia, para que você se santifique. O Pentecoste é o revestimento do poder para você continuar crendo, para você continuar avançando em meio às tribulações, aos desertos, às lutas, você continuar, filho. E aí, as trombetas, porque o shofar, ele é um instrumento de um chifre de alguns animais em Israel. Uns são pequenos, outros maiores. Aquele instrumento, ele tinha a tarefa de convocar o povo para algo. Ou convocava para uma batalha, quando o atalaia em cima de algum monte ou de alguma torre, ele via um perigo, ele voltava-se para o povo. Por isso que o atalaia tem uma figura de intercessor. O inimigo vindo daí para cá, o povo aqui. O atalaia virava com um shofar e ele avisava o povo com um determinado tipo de toque. Quando havia as festas a se cumprirem, o sacerdote vinha à frente da congregação e tocava um tipo específico de toque desse shofar. Só que na festa da trombeta, esse shofar também é tocado, tanto espiritualmente do céu, mas na festa da trombeta na terra, ele era tocado pelo sacerdote quando eles conheciam o ano do jubileu. E aí o sacerdote, ao começar o jubileu, ele se levantava, os vigias ficavam percebendo no céu, no oriente de Israel, e quando surgisse o primeiro sinal de uma lua, da lua nova, eles gritavam para que até o comunicado chegasse ao sacerdote. Aí o sacerdote ficava de pé em cima do parapeito do templo, do lado sudeste, e ele soava esse shofar, convocando o povo para uma nova temporada. Isso é, assim que o sacerdote soava, se os caras estivessem fazendo a melhor colheita da vida deles, eles paravam de fazer a colheita, deixavam os frutos no chão, deixava tudo no chão. Se estava fazendo qualquer coisa dentro das suas casas, e o sacerdote lá no templo soasse aquele shofar, eles saíam correndo, desesperados, pega filho, pega criança, pega não sei o que, e vamos para o templo. Eles iam para o templo, esperando realmente essa nova época, essa nova era. Eles iam para adorar a Deus nesse ano novo, nessa época nova. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, eu tenho que ler para vocês. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor até aí. Por quê? Porque quando a trombeta tocar, quando o Senhor vier, o povo vai gritar feliz: morte, cadê você? Onde que está o teu poder? Onde que está o teu aguilhão? Onde está o teu semblante de vitória? Onde está o teu estandarte de glória? Porque o meu Senhor já está tocando a trombeta do céu,
eu já morri para mim mesmo, eu já sou a primícia, eu já ando em santidade, eu estou revestido do poder de Deus, e agora eu estou pronto para subir e encontrar o Senhor nos ares. Eu estou pronto para subir. Cadê você, morte? Onde está, inimigo da minha alma? Você que queria me aprisionar nessa terra. Onde está você que queria me condenar a anos e anos de tribulação? Cadê você? O meu corpo já não está mais vestido da mortalidade. Você consegue sentir a sensação de você poder subir e olhar para trás, algo te tirando do céu, você flutuando, e você num breve momento de confusão, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo, você vendo as pessoas sendo tiradas, mas em um instante você olha para cima, e o Senhor está vitorioso e majestoso, te levando. E aí que você vai entender que o teu corpo corruptível, o teu corpo que seria corrompido, o teu corpo que enferrujaria, o teu corpo que experimentaria a morte, ele já não mais experimentará a morte. Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi o poder da morte. E é por isso que eu digo a vocês: não estejam preparados para enriquecer, não estejam preparados para as coisas desse mundo. Quer enriquecer é ótimo, vai, mas que a tua fé, a tua esperança esteja nesse dia, que o teu estilo de vida seja moldado a este tempo, que o teu ouvido esteja preparado para ouvir o soar dessa trombeta, esse alarido sacerdotal que o Senhor Jesus vai dar para nós. Que a tua vida e a tua família seja conduzida a esse patamar, sendo rico ou pobre, sendo famoso ou sendo apenas uma pessoa simples, porque os simples subirão, os classe média subirão, os playboy vai subir, vai todo mundo, se seguirem os mandamentos e os passos. E eu espero que você siga. Eu espero que você entenda esse tempo profético da igreja das festas, e que você cumpra esses propósitos, para que você, como cristão verdadeiro, possa subir e ascender e ter um encontro com o Senhor Jesus. Precisa começar agora. Você aí na sua casa precisa passar por essas fases, por esses estágios da sua vida. Morra para você mesmo. Faça uma oração sincera. Morra para os seus pecados. Morra para os sites pornográficos. Morra para o adultério. Morra para o roubo. Morra para as brigas. Morra para o egoísmo. Morra para a falta de lealdade. Morra. Entregue-se como primícia santa. Restaure o altar do Senhor na tua vida. Entregue-se. Assim como Jesus foi a primícia, primogênito dos mortos, entregue-se você como primícia a Ele agora, nessa noite. Entregue-se. A única maneira é você fazendo uma oração simples e eficaz. Já vai orando, não vai me escutando, mas vai orando. Confessa os seus pecados. Está difícil, busque ajuda. Ninguém aqui está com uma caneta para colocar um X na sua vida e dizendo: você não presta mais. Mas nós estamos aqui como ponte para te ajudar a você encontrar esse caminho. Se revista do poder. Se revista do poder, para que você esteja atento ao alarido do céu. Você pode fazer isso agora. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, se é o seu caso, manifeste-se aí, coloca uma mãozinha para cima, manda um comentário, faz alguma coisa. Mas no lugar onde você está, eu quero te fazer um convite. Você só vai viver essas fases da vida se você ingressar nessa vida, e ela vem através de ter Jesus no seu coração. Muitos aí podem falar: mas eu já tenho. Mas eu quero te dizer,
não é o suficiente. Você precisa de algo mais profundo, de um mergulho, de uma imersão total, não parcial. Se você é esta pessoa, e se você também está nos acompanhando pela primeira vez, faça essa oração comigo. Você que está longe dos caminhos do Senhor, faça essa oração comigo. Se você sente frio na fé, se você sente que foi fermentado, se você sente que foi contaminado por algo e isso te distanciou dos caminhos do Pai, faça essa oração comigo. Repete comigo com toda a tua fé, com tudo aquilo que você tem no seu coração. Esse é o momento que vai te preparar para o arrebatamento. É a chegada do Senhor no seu coração, é a aliança sendo renovada na tua vida. Então faz com toda a tua fé. Faça uma oração que vai fazer o inferno tremer. Ele vai olhar, o diabo vai olhar, Satanás vai olhar e vai falar: perdemos, esse aí já era, esse vai subir. Repete comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu represento, nas tuas mãos, declarando que tu és o Filho de Deus, morreu em meu favor, voluntariamente, por amor de mim, perdoando assim os meus pecados. Pai, nessa noite, com sinceridade e com toda a verdade do meu coração, eu declaro com toda a minha fé que tu és o meu Senhor, o meu exclusivo Redentor, Senhor e Salvador. Exclusivamente me entrego a Ti. Retiro das mãos dos homens o domínio da minha alma, entregando nas tuas mãos, Senhor. Eu peço, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu entendo que o Senhor morreu naquela cruz e hoje ressuscitou como primícia dos mortos, e hoje está vivo à destra do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Assim eu entrego a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Permaneça aí com seus olhos fechados. Eu quero orar por você. Senhor Jesus Cristo, essas vidas que estão aqui, Pai, agora fazendo uma nova aliança contigo, eles estão com tanta verdade nos seus corações, e a única coisa que eu te peço aqui como teu sacerdote é: visita-os, ó Pai, porque eles estão se oferecendo agora em morte às velhas atitudes, aos velhos comportamentos, como primícia estão se colocando agora na sua presença, estão pedindo o revestimento do poder do teu Espírito Santo. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, cuida dos teus filhos, cuida dos teus pequeninos, cuida das pequenas, cuida das tuas crianças, ó Pai, eles são seus. Oh meu Deus, estabelece um contato com os teus filhos sobrenatural nessa noite. Desperta a paixão novamente, desperta a fome, desperta, Senhor, aquele incendiar, desperta aquele poder, desperta aquela fome, aquela sede de buscar a tua presença, desperta aquela inquietação, não pelas coisas desse mundo, mas pelas coisas do teu reino. Desperta-os, ó Pai, agora. Aqueles que estavam mortos, começa a despertar. Começa a despertá-los agora no lugar onde eles estão, ó Pai. Desperta a família, desperta os casamentos que estavam mortificados, que estavam paralisados. Despertam aqueles que estavam nos adultérios, aqueles que estavam largados na prostituição, aquelas que estavam entregues. Desperta-os, ó Pai, nessa noite aqui, para que eles consigam entregar a sua vida de verdade, e para que eles entendam que o dia do Senhor está próximo. Desperta o Senhor. Nós vamos adorar. Enquanto nós estivermos adorando aqui, você vai conseguir ouvir os sinais dos céus acerca da sua chamada. Vamos adorá-lo.
adore, feche os seus olhos. Você está na tua casa, deite-se no chão, ajoelhe-se, mas se entregue ao Senhor agora. Vamos adorar. Enquanto você adora, o Espírito de Deus vai entrar aí no seu lar. O Espírito de Deus vai destruir tudo aquilo que foi construído pelo mundo. Ele vai gerar morte ao mundo no seu coração. Espírito Santo. E nós liberamos o batismo no Espírito Santo a você aí. Se você não ora em línguas, o Espírito de Deus vai te batizar. Espírito Santo. Espírito Santo vem. Espírito Santo de Deus, toma esses corações sinceros. Ah, Senhor Jesus, mostra, Pai, agora o futuro profético dos teus filhos, o destino deles. O destino deles é subir e se encontrar, Senhor, nas nuvens contigo. A tua igreja subir e se encontrar nesse dia glorioso. Toca a trombeta, toca o alarido dos céus. Ora, com isso, Pai, nos revestes do teu poder. Começa a curar os teus servos na sua casa agora. Dores, doenças, sejam curados. Sejam visitados. Sejam visitados. Espírito Santo, penetra nesses corações, penetra nessas almas. Aquece o incrédulo, aquece, Pai, aquele. Você é ateu, você é ateu. Você entrou aqui para ver se Deus queria falar com você. E eu quero te dizer agora: é ateu, receba o poder de Deus no seu coração. Espírita, recebe o poder de Deus no seu coração. Você que é católico, ele não está preso na cruz, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Recebe o poder, recebe o poder, recebe o poder. O véu tu rompestes, a tumba vazia agora está, e o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está.
sua melhor salva de palmas ao Deus aí na sua casa. Exalte o leão da tribo de Judá. Celebre o cordeiro imolado que morreu e ressuscitou por você e por mim. Ora shedederekadas. Oh, tenha plena certeza do dia do arrebatamento. Você vai estar lá, filho. Você vai estar lá. Você vai subir. Você vai enxergar. Você vai ouvir a trombeta. Você vai ver a terra estremecer. Ora tatarachotoque balabassomianarai. Você vai estar lá. Você vai estar lá. Ora chororô. Exalte, 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 celebre-o. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ah, Jesus, tu és maravilhoso. Leva a tua igreja, Pai. Leva toda a tua igreja, não deixa ninguém. Oh, Pai, fortalece a nossa fé nessa caminhada. Não deixa os teus filhos desistir. Oh, Pai, não deixa ninguém desistir, não deixa ninguém fraquejar. Acrescenta a fé do teu povo. Oh, Pai, nos livra de todo fermento mortal. Oh, meu Pai, nos ajuda, nos ajuda. Nós te amamos, Cordeiro de Deus. Tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você fez essa oração comigo pela primeira vez, vai aparecer um telefone aqui na tela, ó. Dá um print desse telefone aqui. Esse telefone é do Ministério Boas-Vindas. Nós queremos continuar mostrando Jesus para você, orando pela tua vida, lendo o teu testemunho. Então faz um contato nesse telefone aqui. Ao término do culto, salva ele no teu WhatsApp, manda uma mensagem, né? Mostra o teu testemunho, fala o que Deus falou com você. O outro canal é: eu preciso ler o teu testemunho. Então, para isso, mande o seu testemunho para o meu Instagram. Vai aparecer aqui na tela também, ó, @FábioSantos1. Está aparecendo aqui. Dá um print lá. Se você não me segue, manda lá no privado o teu testemunho, se Deus tem falado contigo através desses cultos, o que Deus tem feito, se Deus te curou no meio de uma oração. Eu sei que Ele está ainda curando, eu sei que Ele vai fazer muitas coisas. Tira foto, grava vídeo do que Deus está fazendo. Nós precisamos mostrar isso às nações, para o povo se fortalecer na fé. O teu testemunho é a tua pregação. O que Jesus fez com você é tão importante quanto um culto, quanto uma pregação. Então manda o teu testemunho, porque através do nosso canal nós podemos, claro que guardada a tua privacidade, nós podemos mostrar que Deus é vivo, que Ele está fazendo muitas coisas. Então não deixe isso passar. Manda o teu testemunho para mim, tira uma foto, manda lá. Eu quero repostar o teu testemunho, quero repostar aquilo que Deus fez com você nessa noite. Amém, queridos? Vamos orar. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, a unção e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Como servo e sacerdote do Deus Altíssimo, eu declaro que no dia do arrebatamento você vai subir juntamente com a igreja. Todos nós subiremos. Tão somente mantenha-se morto para esse mundo. Mantenha-se como primícia para Deus. Mantenha-se revestido do poder do Espírito Santo, para que você possa ouvir quando a trombeta soar lá do céu, e para que você suba, e para que você encontre com nosso Senhor lá nas nuvens, na glória do Pai. Que em nome do Senhor Jesus você tenha uma semana de visitações do Espírito Santo, demonstrações de sinais, que você venha vivenciar milagres,
nessa crise, que você possa ganhar e não perder, que nessa pandemia, que você esteja selado, guardado e não contagiado. Eu profetizo sobre a sua vida, que você estará ileso a todo o mal dessa época, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Foi uma grande honra para nós levar esse culto até a sua casa, levar um pouquinho de Jesus, falar um pouquinho de Deus. E agora eu espero que você dê o feedback para nós. Vai na nossa página, comenta as nossas fotos lá no Bola Natal, aqui no Bola Natal, comenta, né, participa, seja um membro online aí da tua igreja e manda o teu testemunho para mim, porque eu quero ler, tá? Que Deus te abençoe e te guarde. A gente se vê para o devocional, e essa semana a gente vai ter novidades aí. Fica antenado a toda a programação da igreja. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe.